depois de conhecer um castelo no interior de Pernambuco, eu estava prestes a encontrar um cenário completamente diferente. Saí das torres, das paredes e da arquitetura do Castelo Santa Helena e segui para uma paisagem que não foi construída por mãos humanas, não. Aqui, quem trabalhou durante milhares, talvez milhões de anos, foi a própria natureza. Eu estava chegando ao Vale do Catimbau. E olhando para essas formações rochosas, a primeira impressão é que estamos diante de uma paisagem, eu diria, de outro planeta. Mas não, estamos no coração de Pernambuco. O Vale do Catimbau está localizado no município de Buíque e integra uma das regiões, eu acho, mais interessantes do interior, né, de Pernambuco. O parque, né, essa reserva maravilhosa nacional do Catimbau, foi criada em 2002 e protege uma área de grande importância natural, geológica e arqueológica, né? E talvez a primeira coisa que impressione quem chega aqui seja justamente o relevo. Paredões, cânions, chapadas, formações rochosas de tudo que é lado, vales, entre as formações, tudo isso em meio à vegetação característica da Caatinga. Quando alguém que não conhece o Nordeste olha para a Caatinga, às vezes tem a impressão de estar diante de uma vegetação pobre, seca e sem vida, mas essa impressão é enganosa. A Caatinga é um bioma extremamente adaptado à falta de água. As plantas desenvolveram estratégias para sobreviver a períodos prolongados de seca. Algumas armazenam água, outras reduzem perda de umidade. Muitas perdem as folhas durante os períodos mais secos para economizar água. Portanto, não é uma paisagem sem vida, é uma paisagem que aprendeu a viver com pouca água. É isso. E se a vegetação é resultado da adaptação à natureza, as enormes formações rochosas são resultados de outro processo, né? O tempo, o vento, chuva, sol, a erosão, isso tudo leva a isso que a gente está vendo. Durante milhares e milhares de anos, esses agentes foram modificando as rochas. Pouco a pouco, quase imperceptivelmente, até produzir essas formas que hoje parecem ter sido desenhadas por alguém. É uma coisa curiosa. Nós olhamos para uma pedra e pensamos que ela está parada, mas geologicamente falando, ela está contando uma história muito mais antiga do que qualquer cidade que conhecemos. É assim. Mas o Catimbau não guarda apenas a história das pedras, ele também guarda marcas deixadas por seres humanos que viveram nessa região muito antes da chegada dos portugueses, muito antes. O parque possui importante patrimônio arqueológico com pinturas e gravuras rupestres. São registros que nos ajudam a imaginar a presença humana antiga nesse território. E isso muda completamente a maneira como olhamos para a paisagem. Muito. Porque aquela pedra que parecia apenas uma formação bonita passa a ser também uma testemunha. Ela estava aqui quando pessoas muito diferentes de nós caminhavam por esse território.
Eu não fiz uma grande expedição pelo Catimbau. Fiz uma trilha curta, mas foi suficiente. E essa talvez seja uma das coisas que mais gosto nas viagens. Nem sempre precisamos fazer uma longa caminhada para encontrar alguma coisa especial. Às vezes basta sair do carro, caminhar um pouco e olhar com atenção. O destino daquela pequena caminhada era a Pedra do Santuário. E quando finalmente cheguei ao ponto de onde consegui observar a formação rochosa e a paisagem ao redor, dá para entender por que valeu a pena parar. À minha frente estava uma paisagem que parece se estender muito além daquilo que os olhos conseguem alcançar. E naquele momento, a viagem deixou de ser simplesmente deslocamento. Eu estava ali, parado, olhando. É nessas horas que eu percebo uma coisa quando estamos em casa. Muitas vezes estamos preocupados com aquilo que aconteceu ontem ou com aquilo que ainda precisamos fazer amanhã. Na estrada, principalmente em lugares como este, existe uma oportunidade de simplesmente estar presente, olhar, escutar, respirar. E então chegou a hora de voltar, mas o Catimbau ainda tinha uma última surpresa para mim: o pôr do sol. Talvez uma das coisas mais simples que existam. Todos curtem isso. E ao mesmo tempo uma das mais bonitas. Não custa nada, não precisa de ingresso, não precisa de tecnologia. Basta estar no lugar certo na hora certa. E naquele fim de tarde eu tive a sensação de que estava exatamente no lugar certo. Depois do pôr do sol, era hora de descansar. Eu passei aquela noite na região do Catimbau. Olha que noite! Na manhã seguinte, eu voltei para a estrada. E meu próximo destino seria uma cidade que eu ainda não sabia que iria me surpreender tanto: Triunfo. Um lugar que muitos chamam de oásis do sertão, com toda razão. Uma cidade de altitude, serras, clima diferente. Quando ouvimos a palavra sertão, eu fiquei 2 noites por lá, mas ainda achei que foi pouco, muito pouco. O Catimbau foi apenas uma parada nesta viagem, mas foi uma daquelas paradas que nos lembram de uma coisa simples. Existem lugares que não precisam de grandes construções para impressionar. A natureza já fez todo o trabalho, todo. No próximo episódio vamos conhecer Triunfo. E prepare-se, porque aquela cidade foi uma das maiores surpresas desta viagem. Eu espero você lá, porque no canal aqui, Curta Viagens Curtas, o destino é importante, mas o caminho também faz parte da viagem. Vamos nessa!